A mensagem que eu trago para vocês hoje está contida no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2. É o texto que inspirou esta mensagem, é o texto da Palavra de Deus, que nós vamos meditar um pouquinho, e eu quero dirigir especialmente às igrejas brasileiras esta mensagem. Diz assim: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Temos visto que no Brasil de hoje está instaurada a incerteza. Nós temos vários agravantes hoje a complicar a situação do povo brasileiro. Nós temos o momento ideal. A crise está instalada, crise econômica, crise política, crise social, instabilidade das instituições. O povo perdeu a esperança nos governos, nos políticos, e nós podemos perceber que não há de fato um governo. As pessoas têm tomado decisões, as pessoas que estão no controle, que deveriam estar no controle, têm tomado decisões por impulso, por orgulho, por revanchismo, por retaliação, mas não têm pensado no povo. E o que está acontecendo no Brasil? E é isso que eu quero hoje trazer para vocês. Uma meditação, lendo livros, lendo a Bíblia, lendo a Palavra de Deus, meditando, orando. Deus me trouxe essa mensagem. E essa mensagem eu queria dirigir especialmente aos líderes das igrejas, a todos aqueles que ocupam o cargo de direção, que têm poder de influência em todos os níveis da esfera brasileira, mas especialmente dentro das igrejas, porque muitos líderes religiosos têm hoje poder de influência nos meios de comunicação, rádio, televisão, mídia eletrônica, jornais escritos, revistas. Muitos deles dirigem grandes congregações. E o que tem sido feito? Eu quero dizer para vocês que o que Deus manda dizer: a crise que se instalou é uma oportunidade para que o povo volte a clamar a Deus. O momento é oportuno. Como eu já disse, a crise está aí. Não adianta ninguém tentar negar. Ela é visível em todos os cantos do mundo. Qualquer lugar do mundo se fala na crise brasileira. O Brasil e o brasileiro não têm credibilidade em lugar nenhum mais. O dinheiro do Brasil quase não vale. O dinheiro do brasileiro pouco vale, mesmo ele tendo muito. Porque o que ele tem comprado não é pão. Não tem servido absolutamente para nada, senão para a corrupção, para criar somente império de areia, castelos de areia tem sido feito, fabricado todos os dias. E por que isso acontece? Vamos dar uma olhada no que aconteceu com a Europa, o berço do protestantismo, um país que sempre gozou de prosperidade, de abundância de bens, de tranquilidade, especialmente após a Segunda Grande Guerra. Mas a Europa mergulhou num estado de letargia. Não lhe faltava nada, tinha de tudo. As instituições ricas, poderosas. O povo foi abandonando a fé, foi perdendo a necessidade de buscar a Deus e foi se isolando dentro das suas propriedades e atrás do seu dinheiro e do seu falso poder. E o que nós vemos hoje é uma Europa destruída espiritualmente, esfacelada,
quase que não existe mais. Igrejas que foram transformadas em bordéis. E muitas igrejas brasileiras, algumas igrejas que você, meu caro líder, dirige hoje, muitas dessas igrejas têm se tornado em bordel espiritual, casa de prostituição, porque o dinheiro que tem entrado dentro dessas congregações muitas vezes é um dinheiro cheio de sangue, manchado de corrupção. E por que isso? Porque vocês têm que se alinhado com os governantes injustos, os governantes ímpios que têm zombado do povo. Você acha que Deus não está vendo? Deus continua no mesmo lugar. Deus continua vendo todas as coisas. Tudo caminha segundo Deus observa, olha e permite. Não creio que seja o desejo dele, mas ele permite. Até que o povo se levante para clamar. Toda crise é oportunidade para produzir novos líderes. O Brasil não tem mais líder. Os políticos brasileiros hoje são uma vergonha. O povo não tem mais coragem de declarar apoio público a ninguém, de tão envergonhado e desmoralizado que ele se sente por causa dos seus representantes. É hora, e Deus manda dizer, dentro das congregações surgirem homens segundo o coração de Deus para levar alegria ao povo. O povo se alegra do governante justo, porque o governante justo faz aquilo que Deus determina que ele faça. Ele é um governante segundo o coração de Deus. Ele não governa para si próprio. Mas o que acontece hoje é que as pessoas têm sido levadas e têm olhado somente as promessas que os homens têm feito. A sua demonstração pública de afeto por um ou outro, abraça um, beija outro, vai ao mercado, come um sanduíche com os pobres, tira muitas fotos com isso, fotos com líderes religiosos, vão para as congregações, utilizam do altar para fazer propaganda política. Usam do seu carisma e as pessoas estão acreditando somente nessas coisas. Outros têm palavras comoventes, fazem discursos politicamente corretos, propagandas bonitas, com roupas bonitas, com pessoas bonitas, com artistas, com trajes bonitos, modernos. Outros se deixam levar pela proposta de gênero, porque é masculino, porque é feminino, porque é homossexual, porque é isso, porque é aquilo. Ou outros porque ele é de partido A, porque é de partido B. Quando na verdade nenhum desses homens tem o coração segundo o coração de Deus. É hora da igreja acordar, é hora da igreja despertar. A igreja tem dormido um sono de morte. O nosso povo está sofrendo. E a Bíblia diz, quando os justos governam, o povo se alegra, porque o povo só se regozija na presença de Deus. Toda e qualquer outra alegria é uma alegria falsa, passageira, mentirosa. E o governante que não tem a Deus no seu coração não pode fazer justiça, porque só há a verdadeira justiça vinda do alto, a justiça que é adquirida pela presença do Espírito Santo. Não quero dizer aqui que o governante tenha que ser um fiel de igreja, de carteirinha. Não, ele tem que temer a Deus. E os homens desta nação, com poder de influência, têm que estar em todos os lugares, sim. Eu, algum tempo atrás, eu quero até aqui me desculpar, pedir perdão a muitas pessoas. Eu fiquei um pouco decepcionado, principalmente com a chamada bancada evangélica no Congresso Nacional. Eu vi muitos e muitos políticos usando o altar, usando o nome de Deus para encher os seus bolsos de dinheiro,
para se ocupar de cuidar do seu vil metal, de polir a sua prata. Mas esta noite, Deus me acordou para falar com você, para dizer: é preciso dar um basta. É preciso que homens e mulheres de Deus se levantem em todas as igrejas, em todas as congregações, para criarmos líderes segundo a vontade de Deus, para serem auxiliadores. E por que levantar líderes? Porque aqueles que são líderes, que têm sido líderes e que estão líderes, estão acomodados. Não querem perder o status quo. E toda mudança tem que ter quebra de paradigma. Status quo tem que ser mudado. Posições têm de ser mudadas. Não à força, não pelo grito, mas pela oração. Por atitudes honestas, corajosas, de enfrentamento da situação e não de fuga dela. Não é fazer parada no domingo. Não é sair pelas ruas domingo batendo panela, não. Isso pode até ser feito sim, mas não é o mais importante. Precisamos de atitudes sérias, seguras, atitudes que realmente enfrentem o problema e o combatam de frente como verdadeiros cristãos, como líderes, como homens inspirados por Deus. Igreja, pare de mendigar as autoridades. Você está definhando. O tempo está contado. Os Estados Unidos experimentam hoje também uma frieza espiritual muito grande. Muitos perderam a fé. A Bíblia chama isso de apostatar da fé. Muitos se tornaram positivistas. Muitos creem que Deus não pode mais mudar nada, que Deus está morto, que Deus deixou de existir, quando de fato Deus está esperando que homens se levantem por todos os lugares e façam a diferença. O mundo caminha a uma velocidade espantosa para a destruição. Eu não quero entrar no mérito das profecias, não quero entrar no mérito da escatologia, mas a verdade está à porta, está batendo à sua porta. E você, o que tem feito? Para onde você vai? Para onde você vai correr? O povo precisa se alegrar somente em Deus. E onde não há o governo de Deus, ali há choro e ranger de dentes. O nosso povo está sofrendo, o nosso povo está em gemidos dia e noite. Há uma grande dificuldade econômica e a oportunidade, porque o povo perdeu a esperança, é a oportunidade da esperança ser renovada através da vida de homens e mulheres valorosos que alinhem posições na vanguarda para enfrentarmos o problema. Creiam, a nossa luta nunca foi contra o sangue e a carne, e jamais será. O homem de Deus pega em armas espirituais. Aquele que crê toma a palavra de Deus e dela faz uso para derrotar os adversários espirituais, para afastar as obras demoníacas. E estamos cercados no nosso país, porque a igreja se acovardou. Você que está me ouvindo, não seja covarde. Tome uma atitude, tome uma postura. Você, homem e mulher de Deus, que estão dirigindo congregações, você tem coragem de fazer alguma coisa em relação a isso? Você tem coragem de tomar uma posição e mudar a situação em que se encontra a sua congregação? Você sabe que isso vai mexer no seu status quo. Você sabe o que vai acontecer se você não o fizer. Deus está em todos os lugares. O Espírito Santo de Deus está vendo todas as coisas e nada ficará impune. No tempo apropriado, Deus trará a sua justiça a cada um de nós. Por isso, querido, eu quero uma vez mais ressaltar: faça aquilo que Deus te manda fazer.
Não faça o que é mais conveniente. Saia do lugar comum, da sua zona de conforto. Ouse ser um líder de verdade. Pare de ficar lutando, brigando por poder. Pare de querer exaltar diante dos homens. Pare de querer levar vantagem. Produza algo digno, segundo Deus te chamou para fazer. Um cristão, como aqueles que lá em Antioquia, os primeiros discípulos, os apóstolos, foram chamados de cristãos, porque eles faziam as coisas semelhantemente a Cristo. Isso é ser cristão. Você é cristão? Você se alegra em Deus ou você se alegra no poder, no dinheiro, no vil metal? O que te faz feliz? As coisas estão boas? Você acha que está tudo bem? Que não precisa fazer nada? Que basta você ir à igreja no domingo, uma vez por mês, levar lá o seu dízimo, a sua ofertinha? Esse dinheiro sujo, manchado, cheio de sangue. Olhe para suas mãos. Suas mãos estão ficando vermelhas. É tempo do conserto. O Senhor clama pelo conserto. Igreja, acorde antes que seja tarde. Esta é a palavra de Deus para você. E para isso o Senhor me acordou. E em nome de Jesus, eu espero que você ouça. E quem tem coragem, ouça o que Deus diz à sua igreja.